Olá, amigos! Hoje eu vou começar a nossa história com um relato pessoal. No final dos anos 80, eu sofri um grave acidente de carro, onde eu tive uma experiência de saída do corpo, o que se chama de experiência de quase morte, uma EQM, e essa história eu conto aqui no canal, vocês podem procurar, que há um relato sobre o que me aconteceu. Mas eu queria contar sobre o depois. Eu conheci um homem sábio, um homem que transformou a minha vida, inclusive foi ele que me apresentou os contos sufis e depois eu vim me tornar contadora de histórias. Mas ele dizia, entre tantas coisas, que os contos sufi e os contos zen são o que há de melhor para nos trazer autoconhecimento. E muitas vezes a gente estranha, porque esses contos são contos muito instigantes e que nos deixam muitas vezes com um ponto de interrogação. Mas eu tenho certeza de que por isso mesmo eles ficam lá num cantinho do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, e quando a gente necessita de uma boa compreensão, elas aparecem. Como essa que eu vou contar agora, que é um conto zen japonês, e dizem que existia então um mestre muito querido chamado Hakuin, e ele era amado inclusive pela pureza da sua alma. Naquele mesmo lugar vivia uma jovem muito bonita que um dia, ela era filha de donos de armazém, os seus pais tinham ali um armazém e ela apareceu grávida. Os pais ficaram furiosos e a pressionaram, ela não queria dizer quem era o pai da criança, mas os pais pressionaram e ela acabou então dizendo que era o mestre Hakuin. Os pais ficaram furiosos e foram ali até no alto da montanha, na casa do mestre, contaram o que havia acontecido, ficaram furiosos. E depois do relato, o mestre ouviu tudo e disse: apenas isso. É isso mesmo? Bom, eles voltaram para casa e quando a criança nasceu, eles levaram a criança para o mestre cuidar. Claro que a essa altura ele já havia perdido completamente a sua reputação, mas ele parecia não se importar com nada disso. Pegou a criança, então, e começou a cuidar dela muito bem. Recebia leite dos vizinhos, as mulheres ensinaram a ele como cuidar e ele cuidava muito bem daquele pequenino. Um ano depois, a mãe, não aguentando aquela situação, acabou revelando aos pais que o pai da criança não era o mestre Hakuin, mas sim um jovem que trabalhava no mercado de peixe. Os pais, então, morrendo de vergonha, foram até a casa do mestre, pediram milhões de desculpas, pediram perdão a ele e disseram que iriam levar a criança de volta. E o mestre Zen, então, quando entregou a criança, disse a eles apenas isso. É isso mesmo? Se você gostou dessa nossa história Zen, deixe seu like, seu comentário, seu joinha. Se puder, vá lá no YouTube e faça o seu comentário a partir ali do linkzinho azul que aparece na descrição do vídeo. Um beijinho e até a próxima quinta com mais uma bela história.